Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão. Uma situação muito grave envolvendo o Vasco, a FIFA e clubes que o Vasco está devendo atualmente. Vamos falar disso, você vai entender no vídeo o risco que o Vasco pode correr de não poder contratar jogadores. Vamos falar também aqui da situação de alguns jogadores. O Vasco entrou sim em contato com o Boca Juniors para negociar com o meia Oscar Romero. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, segundo o Globoesporte.com, o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã acionaram o Vasco na FIFA por conta das dívidas pelo lateral direito Pumita Rodrigues e o zagueiro Manuel Capasso. O Vasco ainda não pagou pelas aquisições dos dois jogadores em transferências realizadas no início do ano. O Vasco ainda não quitou o valor de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, acordado com o Nacional na compra de 75% dos direitos do Puma Rodrigues, adquirido em janeiro. Há também uma dívida com o Atlético Tucumã por conta da aquisição de 50% do zagueiro Manuel Capasso em fevereiro. O valor é na casa de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 7 milhões e 800 mil reais na cotação atual do dólar. Um dirigente do Tucumã, que preferiu não se identificar, disse ao Globoesporte.com que tentou contato com o Vasco várias vezes para um acordo, mas não teve resposta. Por isso, o caso foi entregue ao departamento jurídico do clube argentino, que ingressou com uma ação lá na FIFA. A informação que o Nacional acionou a FIFA foi publicada primeiramente pelo portal Lance e confirmada pelo presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi. A reportagem tentou entrar em contato aí com a FIFA e com o Vasco, mas ainda não teve nenhum retorno. Caso não quite a dívida e seja punido pela FIFA, o Vasco poderá sofrer um transfer ban e ficará impedido de inscrever novos jogadores. No entanto, nesse tipo de caso, o Vasco precisa ser notificado previamente que ainda não foi confirmado pelo clube. A FIFA geralmente costuma buscar um acordo entre os clubes antes de qualquer punição, ou seja, a FIFA vai notificar o Vasco primeiramente, talvez deverá dar alguns dias para o Vasco tentar resolver essa questão tanto com o Nacional e também com o Atlético Tucumã antes de sofrer o transfer ban. Se o Vasco não responder à FIFA, se o Vasco não pagar o que deve, o Vasco vai estar impossibilitado de registrar novos jogadores. E aí, meu amigo, pode esquecer Campeonato Brasileiro, que o Vasco já está garantido na Série B se não poder contratar jogadores. Além do mais, já tem algum tempo que o Nacional e o Atlético Tucumã estão extremamente incomodados com a dívida do Vasco, e o Vasco e a 777 Partners não resoluciona essa questão. O Vasco teria dado uma explicação meses atrás que estava em renegociações com os clubes e o problema se dava por conta do fluxo de caixa. O Vasco aguarda o próximo aporte da 777 Partners previsto para o dia 23 de setembro para colocar as contas em dia. Além dos clubes, o Vasco tem sido notificado recentemente por alguns empresários por conta de dívidas em relação a comissões nas negociações de jogadores. Atualmente, ao todo, contando com o Nacional do Uruguai e o Atlético Tucumã da Argentina, o Vasco deve 6 clubes. O Corinthians, devido à transferência do lateral esquerdo Lucas Piton, o São Paulo pelo zagueiro Léo Pelé e até mesmo o Náutico, meu amigo, pelo volante Matheus Cocão e também o Lille da França na transferência aí do goleiro Léo Jardim. Esses são os clubes que o Vasco está devendo atualmente e se não pagar, meu amigo, vai cair no transfer ban. Se a 777 Partners não fazer rapidamente esse aporte aí que é prometido para setembro, o Vasco não vai conseguir registrar novos jogadores e dependendo de como que está a situação lá na FIFA, a gente não sabe ao certo como que está o processo. Se o processo está em fase inicial, se já está em fase final, para o Vasco já correr quanto tempo e pagar logo essa dívida. Se tiver nesse estágio, aí pode esquecer que o Vasco não vai conseguir registrar novos jogadores porque o Vasco não tem dinheiro, né? Tá nítido para todo mundo, tá tentando fazer um catadão de jogadores que estão livres no mercado, jogadores que não têm contrato com nenhum clube, para o Vasco somente ter que arcar com seus salários. O Vasco não tem condições de comprar nenhum jogador, essa é a grande realidade. Nosso clube hoje está quebrado. Tá parecendo que tá pior na época lá do Campelo, do próprio Salgado, né? Porque tá difícil, mano. A SAF do Vasco foi uma escolha horrorosa do Jorge Salgado. Ele é o maior culpado nisso tudo. Por ele não ter procurado uma empresa decente para comprar o Vasco. Primeiramente por ele confiar que esses caras iriam enfiar dinheiro dentro do Vasco, né? Os caras não colocaram dinheiro e agora o Vasco tá devendo aos clubes aí que contratou jogadores de lá, né? A situação é difícil dentro e fora de campo e eu temo pelo pior, né?
Esse ano tá digno de rebaixamento, cara. Tá bem explícito pra todo mundo que o Vasco é uma bagunça e time desse jeito aí em Campeonato Brasileiro sempre cai pra segunda divisão. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse assunto tão polêmico, o Vasco podendo aí ficar impossibilitado de registrar novos jogadores. Tem jornalista que fala que a FIFA costuma dar 45 dias pro clube se programar e pagar a dívida. Se o Vasco receber 45 dias, aí não corre risco de sofrer o transfer ban agora nessa janela de transferências. Se a FIFA notificar o Vasco nesses dias e exigir que o Vasco pague talvez em 48 horas, talvez em 72 horas, aí já era, meu amigo. Aí o Vasco vai pro saco, não vamos ter reforço e o Vasco vai cair de divisão. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Além do West Ham, o Real Madrid e o Barcelona também estariam monitorando a situação do atacante Ryan, né? Ontem a gente trouxe informação do interesse do West Ham lá da Inglaterra na contratação do jogador. O atleta que tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros, contrato com o Vasco vai até o final de 2025 e essa multa gira em torno aí, traduzindo para reais, mais de 440 milhões de reais, né? É uma espécie de Vitor Roque, né? Caso algum clube desse aqui queira pagar a multa do Ryan, o Vasco irá receber uma bolada. De acordo com a imprensa inglesa, como eu disse aí, o Barcelona e o Real Madrid estão monitorando também a situação do atacante, além do próprio West Ham. O novo técnico do Vasco, Ramon Dias, causou uma boa impressão nos primeiros treinos aí. O elenco do Vasco ficou muito satisfeito com o treinamento do treinador. E além disso, as atividades no clube vêm sendo bem intensas. O Vasco não pode perder tempo, tem que correr contra o tempo, para falar a verdade, para conseguir o quanto antes encaixar esse time para sair da zona do rebaixamento. A situação tá ficando feia fora de campo. Se o Vasco não conseguir contratar jogadores, esses caras aí serão os responsáveis para tentar tirar o Vasco da zona do rebaixamento e evitar o 5º rebaixamento na história do Vasco. Esperamos que o técnico Ramon Dias use a sua experiência para ajudar o Vasco a sair dessa situação e que saia o quanto antes da zona do rebaixamento. Também tivemos uma atualização importante envolvendo o meia Oscar Romero, jogador do Boca Juniors. De acordo com a imprensa argentina, houve sim uma consulta do Vasco pelo jogador. O Paraguai não será utilizado pelo técnico do Boca Juniors e com isso, caso chegue uma oferta concreta, ele será negociado. Mas avisaram o Vasco que não vai liberar o jogador sem custo, né? Foi o que eu falei ontem, né? O Boca Juniors obviamente não iria querer desfazer do jogador de graça, né? Ele tem contrato até o final de dezembro e se o Vasco quiser contratar ele, vai ter que pagar uma compensação financeira. Aí eu dei o exemplo que o Boca tem um interesse no Orediano, né? Pode ser que seja envolvido a negociação do atacante vascaíno pelo Oscar Romero, né? Vale ressaltar que o Orediano está muito insatisfeito, não consegue entender o que está acontecendo, não se adaptou ao Vasco e muito possivelmente pode ser que ele esteja querendo até mesmo deixar o Vasco, né? Não sei, pode ser que isso aconteça, mas na minha opinião ele não tá jogando absolutamente nada. Seria meio interessante aí o Vasco tentar vender o jogador, né? Mas atualmente a situação do jogador segue indefinida e o Vasco tenta aí a contratação do Oscar Romero, jogador do Boca Juniors, meio-campista paraguaio. Sempre bom lembrar ao torcedor que o novo técnico do Vasco, Ramon Dias, teria indicado essa contratação por conhecer o jogador da seleção paraguaia e já deu ok para o Vasco negociar com o Boca Juniors esse possível reforço. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa situação do Oscar Romero, se você acredita que o Vasco vai pagar uma compensação financeira ao Boca Juniors. Quanto será que o Boca quer, né? A gente não sabe. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.